fazendo algumas respirações bem profundas. Assentando toda a sua atenção no aqui e no agora. Sentindo os pés no chão, sentindo as pernas, quadril, as costas, o peito, os braços, a cabeça, até que você possa dizer a si mesmo: eu estou aqui e agora, nesta cadeira, neste chão, neste lugar, nesta sala, neste momento do tempo. Mantendo sempre toda a sua experiência de crescimento do espírito ancorada aqui e agora, neste momento do tempo. Incluindo um segundo grau de presença, que é quando você suavemente deixa o teu coração mais gentil, como se uma onda de amorosidade começasse a amolecer a parte da frente do seu peito e até mesmo nas costas. E tudo vai ficando mais suave, mais molinho. As cores vão se tornando mais roseadas. E você começa a se dar conta de que quando o teu peito e o teu coração se tornam suaves como a seda, você pode então tocar os sentimentos desta sala. Você pode sentir o amor presente nesta sala, neste momento. Você pode até mesmo sentir o coração das outras pessoas com gentileza, como quem toca uma seda e que ao tocar sente que um tremor atravessa o peito e entra lá dentro, às vezes tocando muito fundo e trazendo uma onda de amor e de alegria, tão sutis e tão intensas, que às vezes temos até medo dela. Muitas vezes temos medo de derreter na presença de um amor tão profundo. E não é maravilhoso se dar conta de que, dos muitos enganos que nós nos enganamos em nossa vida, talvez o maior deles seja o medo do amor. O medo que o amor toque tão fundo que eu perca o senso de quem eu sou, ou até mesmo o senso de quem eu sou não faça mais tanto sentido assim. Você que é pai ou mãe já reconheceu muitas vezes o seu amor se tornar tão intenso que aquele filho ou filha ou família se tornam parte do seu eu. E em nome desse amor incondicional, muitas vezes, os seus desejos ficam de lado, sacrifícios
em muitas vezes acontece, como, por exemplo, noites e noites a frio e acordados, e ainda assim, um amor incondicional, muitas vezes faz com que você consiga sentir, além de você, um amor incondicional. Talvez você já tenha sentido este amor também pela humanidade. Sim, eu sei que muitas vezes não é fácil viver neste planeta, neste momento do tempo. Vivemos em um momento onde a polarização e o fechamento das ideias, o que os antigos chamariam, ei, você tem a cabeça fechada, aquela cabeça que se fecha em suas próprias ideias e convicções e crenças e simplesmente vai à guerra contra todos os outros pontos de vista que não sejam o seu único e fechado. Sempre e de alguma forma, você deve compreender que a cabeça fechada, seja no que for, é sempre a maior forma de tirania. E toda a tirania começa dentro de nós, sendo apenas refletida no mundo, na comunidade e no planeta ao redor de nós mesmos. Quando um líder tirano sobe ao poder, devemos reconhecer que, do ponto de vista da consciência coletiva, aquilo que está ali é apenas um reflexo de nós mesmos, ou pelo menos da maior parte de nós ou de nossa comunidade. Não tenha a ilusão de que alguma coisa acontece fora de você. Está tudo, de certa forma, acontecendo aí dentro. Então, você sabe que você pode tornar a sua mente mais aberta. A mente aberta é como uma joia. No budismo, costuma-se classificar como a mente de principiante. E dizem que os maiores mestres budistas, de grau mais elevado, são aqueles que conseguem manter a mente de principiante sempre aberta. A mente do principiante diz assim: eu não sei ainda, eu estou aberto a aprender e então eu me abro para aquilo que vem do mundo lá fora e de todos os lugares e até de mim mesmo. E quando eu me abro, eu cresço. A mente daquele que julga sabedor, aquele que, em sua arrogância, acredita que já encontrou a resposta, é uma mente fechada. A mente fechada sempre impede o seu próprio crescimento, pois aquilo que vem de fora, ela diz: não, eu já sei e, portanto, eu paro este conhecimento e aprendizagem antes que eles toquem ou cheguem a mim. A mente do principiante é curiosa.
A mente do principiante pode até não compreender, mas ela tem um desejo pela aventura de conhecer e crescer mais. Não existe somente a mente do principiante. Existe também a existência do aprendiz. Contrária à existência daquele que acredita que já sabe quem é ou já sabe o caminho. O aprendiz vive uma existência como se essa vida fosse uma grande aventura e como se ele não soubesse qual é a próxima página deste livro. E como se ele ficasse muito curioso, muito feliz e muito contente e até empolgado por saber de que ele não conhece a próxima página deste livro e então acreditando completamente de que a vida sempre lhe traz exatamente aquilo que ele precisa para o seu maior passo de crescimento. Ele abre os braços à existência e diz: eu estou nas suas mãos. Me mostre o próximo passo, faça de mim aquilo que você, existência, está preparando para mim. Mas a maioria das pessoas não vive a existência do aprendiz, e sim vive a existência daquele que tem uma história baseada no medo e não no amor. O medo é aquele que se apresenta com a sua função biológica de proteger a sua sobrevivência. O medo não é mau e nem bom. O medo apenas é, sagrado como é, cumpre a sua função de, em seu mapa de mundo, tentar manter você onde está. A maioria das pessoas, e com certeza uma grande parte de você, vive uma vida muito mais apegado àquilo que já conhece do que aberto a se entregar àquilo que não conhece, mas que não pode ainda entender e nem controlar. Eu te pergunto, o quanto você tem trocado uma existência de aventura por uma existência de controle e apego, acreditando que precisa manter e proteger todo aquele pouco que você já tem, como o mendigo desesperado, de medo de que não haja o pão de amanhã. Você se esquece que a vida nunca esteve sob seu controle. O seu coração pode parar a qualquer momento. E não é maravilhoso estar ciente disso? Não é maravilhoso saber que hoje pode ser, sim, o meu último dia neste planeta? Não é maravilhoso saber que se hoje fosse então o meu último dia, talvez a minha escolha fosse vivê-lo, como se nada fosse me impedir de dançar o verdadeiro talento da minha alma,
pois afinal eu não tenho tanto tempo assim. E quem seria eu se eu chegasse no final do dia e a morte batesse à minha porta e me levasse de sopetão, e eu olhasse para trás naquela existência, revisando esta vida, na presença dos meus guias e seres de luz, anjos da guarda, ou como algumas tradições vão dizer, no dia do julgamento, que não será um julgamento de algum Deus externo para você, será o julgamento da sua própria consciência, mas não será um julgamento no sentido de uma punição, pois esta é senão uma leitura equivocada de um momento no tempo onde os homens eram patriarcais e extremamente julgadores. Não poderiam conceber um Deus diferente de si mesmos, pois não existe, nós não vemos a Deus como ela é. Nós vemos a Deus como nós somos. Se somos carrascos e julgadores de nós, assim a vemos ou vemos. Não é senão um reflexo de nossa própria consciência, pois nunca esteve lá fora. Eu sempre fui um pedaço da própria criação, decidindo agora e neste momento o que farei e quem eu me tornarei e quem eu escolho ser nesta existência. E eu te pergunto, observe agora todos os medos que te impediram até hoje de realmente levar uma vida, como se a opinião dos outros não importasse em absoluto. O que tem te impedido até hoje de viver uma existência, como se os julgamentos, visões, pressupostos, ou aquilo que supostamente era esperado que você fosse, não teriam ou têm mais importância em absoluto. Eu te pergunto, quem você seria se você não tivesse mais ninguém neste mundo para agradar? Eu te pergunto, quem você seria se você não tivesse mais ninguém neste mundo e nem em outros mundos para agradar? Quem você seria se você não tivesse nem mesmo um Deus lá fora para agradar? E observe as suas estruturas de defesa e de medo já se paralisando ao seu redor. Medo de conhecer a verdade da própria resposta. E eu te pergunto, por que será que você tem medo de ver a verdade? Por que será que você tem medo de conhecer a real natureza da sua alma, se ela não devesse nada a ninguém? Se ela não tivesse que se adaptar a nenhum conceito, se não houvesse nenhuma forma certa, nenhuma forma errada de se viver, eu te pergunto, quem você seria hoje? Vislumbre. E também verifique, será que eu consigo ouvir a resposta
claramente. E isso me lembra de um momento da minha vida, quando eu tinha por volta dos 15, 16 anos. Eu me lembro que eu ganhei uma fita cassete, aquelas que alguns de nós, gravavam com músicas. Essa fita cassete continha uma coletânea do que muitos conhecem, da Enya. E eu me lembro que eu passei muitas semanas escutando todos os dias. E eu amava. E aquilo me colocava num estado que hoje eu posso reconhecer de muita proximidade com a minha alma e com os meus guias espirituais. E então eu comecei a me dar conta de que as perguntas que eu fazia em minha mente imediatamente eram respondidas muito rápido. E aquilo começou a me assustar. E eu então comecei a me perguntar: de onde vêm essas respostas? Será que elas vêm da minha própria cabeça e eu estou criando isso? Será que elas vêm de algo maior do que eu? E por algum tempo eu fiquei me debatendo com essa dúvida na minha cabeça, sem poder saber se eu podia confiar em mim. Mas eram respostas tão sábias, tão rápidas, tão diretas. Que então eu resolvi um dia, dentro de um trabalho, encontrando uma pessoa extremamente sábia, fazer essa pergunta a ela. Na verdade, não uma pessoa em si, mas alguém que em estado de oração podia ouvir uma intuição mais profunda. E eu perguntei: eu queria saber se essas coisas que vêm na minha cabeça, essas respostas tão rápidas, porque eu perguntava coisas como: qual é o meu próximo passo? O que eu devo fazer? Que livro eu devo ler? Que música eu devo escutar? Qual é a natureza da vida? De onde veio o universo? E as respostas vinham. Essa pessoa é boa ou ruim para mim? Eu deveria fazer isso ou não? E então, desesperado com essas dúvidas, eu meio queria saber distinguir: seria essa uma loucura da minha cabeça ou seria algum ser lá fora? Então eu perguntei. Então eu recebi uma resposta mais ou menos assim. E eu me lembro exatamente dessa voz, mesmo fazendo 30 anos. Meu filho, você conhece aquelas plantinhas que tem uma folha em formato de conchinha e que forma uma conchinha? Eu falei: conheço, claro que sim. Você já viu quando essas plantinhas fazem e formam essas conchinhas voltadas para cima? Sim. Você sabia, meu filho, que às vezes chove e as gotinhas de água vão caindo nessas conchinhas até encher aquilo como se fosse um copo? Eu falei: claro. E que às vezes a água que cai do céu é tanta que aquela conchinha d'água transborda
E a aguinha que transborda da plantinha escorre e cai lá no chão. E lá naquele chão tem outras plantinhas que ficam ali esperando para beber dessa aguinha. Sim, essas plantinhas que estão ali na terra. Eu te faço uma pergunta, meu filho. E eu disse, claro. Para essas plantinhas, filhinhas de Deus, tem alguma diferença beber da água que cai do céu ou beber da água que transborda da folhinha? Eu, naquele momento, entendi alguma coisa que eu reconheço há mais de 30 anos, embora eu ainda não saiba explicar o que foi que eu entendi. Eu sei que eu compreendi algo que mudou a minha relação com todas as respostas que eu recebo até hoje, das muitas dimensões que me coabitam. Então eu te pergunto, você está pronto para aceitar um chamado que a vida tem para você e não que você, em sua limitação ou arrogância, decidiu que ia ser? Aquele que decide um futuro em sua própria cabeça fechada é da mesma forma que aquele que se apega a uma só ideia e jamais se abre. Eu te pergunto, será mesmo que um bebezinho dentro da barriga da mamãe está comandando que sim, no 8º, no 9º mês eu vou sair lá fora? Ou será que preso apenas em sensações, apenas permite que a vida e a existência façam a sua parte? Será que uma mãe que dá à luz ou deu à luz dezenas de milhares de anos atrás, sem nenhuma instrução, em lugar nenhum, ou mesmo uma mãe do mundo animal, sabendo o momento de se recolher na sua toca e perceber a silenciação e permitir que a vida se faça através de si, será mesmo que estes milagres têm alguma coisa a ver com coisas que eu decido ou conheço? E então eu te pergunto, o quanto você tem criado a sua própria limitação, que você chama de você mesmo? Quando olha no espelho, eu sou fulano, será mesmo que este nome contém tudo aquilo que você é? Ou será que por detrás deste nome existem infinitas existências, infinitos nomes? O ano passado, quando estive na Índia, no último dia do nosso retiro, estávamos em um ashram
da tradição do Osho, um dos principais espiritualistas e influenciadores da humanidade no século passado. E no último dia tivemos uma cerimônia de sannyasi, que é quando eu recebo um novo nome e me despeço de toda a vida que eu tive até ali e passo a ser reconhecido por um novo nome. Você sabia que até mesmo nas palavras de Jung, a primeira metade da sua vida não é vivida por você. Ela é vivida conforme a expectativa das outras pessoas. Um homem, uma mulher, não vive a primeira metade da vida sob o seu chamado, mas sim sobre as expectativas que os outros tinham sobre você. É somente a partir de uma segunda metade da vida é que se abre uma janela de possibilidade para que você viva então a vida que é para você. Talvez você ainda não tenha vivido a vida que é para você. Talvez até hoje você só tenha vivido ou sido o que os outros esperavam que você fosse ou vivesse. E eu te digo, essa não é a sua vida real. Mas ela pode sim ser um grande aprendizado. Lembrando que ainda assim, isso não é automático. Você pode deixar passar essa oportunidade e se arrepender ou se lembrar dela quando não tiver mais tempo. E então nós voltamos ao tema da morte. Não é maravilhoso saber que este pode ser o seu último dia neste formato? E então você olha para tudo aquilo que tem se apegado ou chamado de importante demais e se pergunta: será mesmo que isso era tão importante assim? Quantos, e eu tenho certeza que você já olhou para alguém que partiu, um pai, uma mãe, um amigo, olhou para a vida dele ou dela e disse: caramba, ela podia ter vivido mais, ele podia ter vivido mais, ele não se permitiu. E no final das contas, o que deu? Se preocupou tanto com estas coisas e lá no final, nos seus últimos dias, todo mundo se deu conta de que aquilo não era tão importante assim. Tenha clareza agora de alguém que você vê claramente que não se permitiu ser tudo o que podia ser. E é justo que venha uma lágrima, se são seres amados. E você pode tomar este aprendizado
Será que eu também repetirei isto, mesmo olhando de forma tão óbvia? Por que será que eu tenho me cegado para um ensinamento tão óbvio? E eu te digo, a morte pode ser a sua principal companheira para iluminar a sua vida, pois ciente da presença da morte iminente, ciente de um tempo que se acaba, você então olha para o dia de hoje e diz a si mesmo: não vale a pena viver mais nada que não seja eu. Não vale a pena me segurar em coisas que logo não terão mais nenhuma importância. Não vale a pena desperdiçar uma vida vivendo o que os outros esperavam que eu vivesse. E então eu te convido, ao longo dos próximos dias, dar as boas-vindas à experiência da morte. Não como um terror ou pavor, mas quem sabe, como uma amiga muito sábia, que se você não fosse tão preconceituoso ou autoiludido, querendo se enganar de que isso não existe. Quanta infantilidade de si mesmo, não é? Como a criancinha que se esconde na brincadeira de esconde-esconde, simplesmente pondo a mão sobre os olhos e falando, escondi. Tirando a mão dos olhos e falando, achei. Escondi, achei. E você olha e acha tão bonitinho aquela criança que acha que desapareceu simplesmente porque não te vê. Talvez seja assim que o espírito lindo, iluminado da morte, olhe para você, quando você brinca de esconde-esconde. E então, quem sabe, você possa convidá-la para se sentar ao seu lado e você possa dizer, minha morte, anjo da morte, espírito e luz de tanta sabedoria, aquela que conhece o fim de todos os homens e mulheres, eu fico me imaginando o tamanho da sabedoria que você tem. Por favor, me conte, quais são os homens e mulheres que ao chegar ao seu encontro sorriem porque sentem que viveram o mais lindo do que podiam viver em suas vidas. Isso não quer dizer que tenham conquistado todos os seus desejos egóicos e infantis, mas que ao olharem para você sorriem e atravessam leves e felizes, como quem agradece por tamanha bênção de viver uma vida naquele lugar e com aquelas pessoas. E quais são aqueles que ao olhar o teu rosto enxergam um demônio, um dragão, enxergam escuridão, enxergam barulho, resistem, se agarram e constroem dentro de si mesmo aquilo que os homens, de forma infantil, chamaram de inferno. Nas palavras de um filósofo francês,
O inferno e o céu não estão lá fora. Eles são portáteis. Você os carrega dentro de você. E então, naquela luta e briga com si mesmo, aquela experiência se torna a de um demônio e de um inferno. Enquanto a morte apenas olha para você com a sua doçura e gentileza e abençoa a escolha que você está fazendo de criar o seu próprio inferno e acreditar que ele existe fora de você, criando os hologramas e projetando. Pois afinal, se a sua escolha é o sofrimento, o maior presente de Deus é respeitar a sua escolha. Nestes próximos dias, você vai lidar com as suas partes, os teus eus que estão prontos a se tornar alguém 10 vezes maior e mais amplo do que você sequer pôde imaginar. Assim como o bebê não sabe quem irá se tornar, assim como o que a lagarta chama de morte, a borboleta chama de vida e nascimento. Talvez como a velha lagarta desesperada vendo o teu corpo desaparecer e derreter, e de dentro das suas vísceras, apegada a que todo o seu mundo desaparecerá, agarrando-se, e criando para si mesmo o sofrimento da resistência. Há um rio subterrâneo estelar te levando para além da próxima curva. E eu te pergunto, como você está se impedindo? Aonde você está se agarrando? A qual visão de mundo? A qual visão de si mesmo? A qual crença? A que você está se agarrando? O herói não sabe que é herói quando recebe um chamado. O herói muitas vezes nem acredita em si mesmo. O herói muitas vezes nem sabe para onde está indo. O herói muitas vezes nem precisa ir, pois já está bem onde está. Mas em alguns momentos, a vida precisa que você vá. Como numa família onde morrem um pai e uma mãe, a vida precisa que um irmão mais velho se torne um pai mais cedo. A vida precisa que você cresça em alguns momentos, mesmo quando você não está pronto. Não há somente o eu que você gostaria. Há um eu que a vida está precisando que você seja agora, neste momento do tempo.
Pois caso você não seja, muitas pessoas deixarão de receber de você aquilo que elas estão precisando. Então, numa última história, enquanto você se prepara para um mergulho profundo, e esta é uma história real. Existe uma tribo africana chamada Malidoma. E nesta tribo existe uma crença muito forte em seu povo. Este povo acredita que cada alma que é enviada para a tribo, que cada bebê que nasce, está trazendo do outro mundo uma bênção que só ele pode entregar a esta tribo. Está trazendo um talento que a tribo está precisando. E que este bebê, quando nasce, está trazendo um talento que a tribo está precisando e que só ele tem. Então, quando um bebê vai nascer nesta tribo, os xamãs, os mestres espirituais, os anciãos, se colocam ao redor do momento do nascimento. E quando o nascimento acontece, o primeiro a pegar o bebê nos colos é o mestre, o xamã. E ele pega o bebê no colo, mesmo com o bebê chorando, fecha os olhos, sente, pergunta para ele, olhando nos olhos: quem é você? Qual é a bênção que você está trazendo para a nossa tribo? E naquele momento o xamã recebe um nome que é dado ao bebê. E aquele nome reflete o que foi sussurrado nos seus ouvidos. E então, aquela tribo e aquele xamã sabem que aquela criança que está crescendo ali, ela traz com ela uma bênção que a tribo está precisando. Mas a tribo precisa descobrir o que é. Ninguém sabe. E então, nos primeiros anos de vida, os professores, os cuidadores da tribo ficam prestando atenção a cada detalhe do que aquela criança faz ou gosta, para tentar entender o que é que você veio trazer para a nossa tribo, porque eles têm certeza absoluta que ela precisa se tornar o adulto capaz de entregar isso para a tribo, senão a tribo toda perecerá, perderá aquilo. E a tribo precisa então que aquele seu filho se torne aquilo que ele veio para ser, pois só assim ele vai entregar esse talento para a tribo e todos vão continuar crescendo. Uma vida inteira prestando atenção. Você tem um presente que eu ainda não conheço, mas eu sei que você que nasce agora tem algo para nós, e então nós vamos tratar você como uma preciosidade, te ajudar a descobrir o que é e te ajudar a treinar e se desenvolver para poder nos dar isso, porque nós precisamos dessa bênção
que a tua alma traz dos céus para nós. Alguns vão ser os curadores que a tribo precisa na sua doença. Outros vão ser os professores que a tribo precisa na sua doença. Outros vão ser os caçadores, os guerreiros, os pais, as mães. E eu te pergunto, o que é que você veio para trazer a esta tribo que só você pode fazer e entregar da sua forma? E eu te digo mais uma lei importante. Se Deus te coloca com um talento específico neste mundo, preste bem atenção. Preste bem atenção. Se Deus te coloca com um talento de alma específico neste mundo, é porque tem alguém neste mundo precisando exatamente dele. Porque é assim que acontece quando um quebra-cabeça se separa em pedaços. Uma peça precisa da outra para que ela se lembre até mesmo qual é a figura que está desenhada nela mesma. Você não teria sido criado com um talento se não houvesse alguém precisando dele. Não existe tal coisa no universo. Para todo talento que existe, existe alguém em algum lugar precisando dele. Pois não é sobre você, é sobre o todo, sobre a tribo, sobre Deus, sobre a complementaridade. Todo lado de uma moeda contém em si o outro lado da moeda. Quando você deixa de executar um talento, alguém neste planeta fica sem ele e estava precisando. Então eu te convido para me acompanhar numa contagem de 10 a 0. Colocando num grande quebra-cabeça espalhado em 1000 peças, jogados no chão desta sala ou voando no ar, todas as palavras, imagens e sensações que foram colocadas neste campo vibratório, nesta sala, neste templo, nesta manhã. Palavras, sons, sensações, imagens, para que de alguma forma, mergulhando neste universo, fundo na contagem de 10 a 0, você veja esse caldeirão de peças se misturando e se misturando e se misturando, até que lá no final você possa ver qual era a imagem que estava escondida em cada uma das peças. Umas eram só escuras, outras só claras, outras tinham. Mas quando todas são colocadas juntas, e a tribo, o quebra-cabeça, fica pedindo para aquela última peça que está faltando vir,
para que ele se torne completo. E que ao final, no ponto zero, com o caldeirão girando e ao som da música celestial, você possa então receber exatamente a mensagem da tribo para você, dizendo: ei, nós precisamos que você seja isso a que você resiste se tornar. E que você também ouça uma voz da vida, da mesma forma que a vida chama as mamães na floresta a se recolherem para o nascimento, mesmo não compreendendo do que se trata. Você pode ver e ouvir o chamado da vida, aquela que você não compreende, dizendo: ei, eu preciso que você se torne esta pessoa a quem você está resistindo. E sempre, sempre a tua própria alma dizendo: ei, eu preciso que você venha até mim e solte, solte. Chegou o momento de soltar. E se talvez seja difícil para você soltar, o desespero venha agarrando-se ao mundo velho e conhecido, como aquela criança que se agarra com medo de se tornar adolescente, ou aquele adulto que se agarra com medo de se tornar um pai ou uma mãe ou um avô, um marido, uma esposa. Então você sabe que você tem sempre uma aliada muito querida e amorosa, que eu carinhosamente chamo de o anjo da morte, que se você precisar que algo se vá com gentileza, ela sempre pode te ajudar, mergulhando na contagem, fundo, deixando ir, deixando nascer, deixando ir, deixando nascer, na contagem de 10, 9, lembrando-se do mesmo medo que você teve quando abandonou a última existência, antes de vir a este mundo. Seja gentil, confie. A hora é chegada. Girando o caldeirão, lembrando que você não precisa lutar. Toda a luta acontece aí dentro. Você pode deixar ir, deixar nascer com gentileza, ao som da música, enquanto as peças do quebra-cabeça ficam mais claras. Mais uma forma de milagre para começar amanhã, na contagem de 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, entrando na planície escura e deserta, aonde o tempo não existe. 3,